5 ano do favor de Deus. Quem acredita nisso? O ano de 2025 será um ano de muitas transformações. Eu estou pregando para crente. Me disseram que os crentes do culto da noite é mais animado que o culto do culto de manhã. Vamos ver se é animado mesmo. Aleluia. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 4, o verso 18. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 4, verso 18. Olha o que o texto diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19 diz: e proclamar o ano do favor do Senhor. Eu vou ler novamente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Jesus entra na sinagoga em Nazaré e lê o livro do profeta Isaías. E é entregue para ele o livro do profeta Isaías. Ele abre e faz essa leitura, e ele começa a declarar que o tempo do favor de Deus havia chegado sobre a terra. O tempo do favor de Deus havia chegado sobre os pobres, sobre os presos, sobre os doentes, sobre os oprimidos pelo diabo. E eu quero tomar posse dessas palavras de Jesus para esse novo ano nosso. Eu quero me apoderar dessa palavra de Jesus para esse novo ano nosso. Eu não sei se tem alguém aqui que está entendendo o que eu quero dizer. Nós vamos tomar posse dessas palavras para que esse nosso novo ano seja um novo ano, um ano cheio da novidade do Senhor, do favor de Deus e de palavras proféticas e declarações abençoadas da parte de Deus. Eu creio nisso e eu vou viver essa dimensão. O ano do favor de Deus será construído debaixo de uma unção e declarações proféticas. Nós vamos nos mover debaixo dessa unção e declarações proféticas. Desse altar vai sair muitas declarações proféticas. Nós vamos ler a palavra e nós estaremos envolvidos na palavra para que essa palavra faça parte do nosso contexto. Nós estamos nos movendo debaixo de uma inspiração divina. Nós estamos nos movendo debaixo da direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai realizar muitas coisas no nosso meio. Se prepare para um ano extraordinário. Se prepare para um ano tremendo em nossas vidas. Eu não sei se tem alguém que acredita nisso aqui. Mas não tem como viver o favor de Deus sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o realizador de todas as coisas. O Espírito Santo é o realizador desse projeto chamado Favor de Deus para 2025. Esse tema veio debaixo de oração. Nós estamos vivendo o tempo favorável de Deus. E esse é o ano do favor de Deus sobre nós. Eu vou enfatizar isso para que isso seja incrustado em você. Você saia daqui dizendo: é o ano do favor de Deus. Então, quando Paulo diz, na sua segunda carta, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes, agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Tempo favorável. Tempo favorável. Não recebam em vão o favor de Deus. Agora é o tempo favorável. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus, o favor de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos. Um Deus que decidiu nos favorecer. Olha aqui para mim. Nós não merecemos nada, mas Ele decidiu nos favorecer, Joabes. Zeca, Ele decidiu nos favorecer. Olha que Deus maravilhoso. Ele decidiu nos favorecer. A graça é o favor imerecido. Graça é o favor imerecido. É o favor que não é por mérito. Você não merece, eu não mereço, mas a graça veio sobre nós. Então o favor de Deus é baseado no seu próprio amor. O favor de Deus é baseado no seu próprio amor. Ele não está baseado no nosso amor. É no amor dele.
É um amor dispensado a nós que não somos merecedores, mas Ele nos amou. Ele nos amou e Ele decidiu nos favorecer. Diga amém. Eu não sei você, mas quando alguém me ama sem eu merecer, isso é constrangedor para mim. Quando alguém me faz algo que eu não mereço, é um tanto constrangedor para mim. Alguém me ama sem que eu mereça. Me amou sem eu fazer por onde. Eu brinquei aqui de manhã, disse que se eu estivesse numa igreja da parede preta, eu diria, uau. Uau. Ele me amou sem que eu merecesse. Ele decidiu me amar. Ele decidiu amar você. Ele decidiu amar você sem você merecer. Ele decidiu. Ele decidiu amar. Quem vai questionar Ele? Eu decidi te amar. Ele disse, eu decidi te amar. Isso é constrangedor. Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Olha o que diz, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Ele se entregou por nós. O amor de Deus é baseado no amor dele por nós e não no nosso por ele. Porque se dependesse de nós, o Senhor não nos amaria. Sim ou não? Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, meu irmão, é amar. O Deus que nós servimos é extremamente amoroso. Eu sei que existe um levante de Satanás, eu sei que existem pessoas dizendo que tentam pintar Deus como um Deus carrasco, um Deus que castiga, um Deus que oprime, um Deus que pesa a mão. Não, nós não servimos a esse Deus. Nós servimos um Deus de amor, um Deus que nos ama. Por mais que você pense, Deus não está ligando para mim, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama tremendamente. A ponto de não ter como mensurar o amor dele por nós. Não tem como medir o amor de Deus por nós. João vai escrever a sua carta, o Evangelho de João vai escrever, ele começa a escrever o capítulo 1. Ele diz que no princípio o verbo de Deus se encarnou e habitou entre nós e tal. E ele vai dizendo no capítulo 3, quando chega no versículo 16, ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Tanto amou o mundo, ou Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão de tal maneira significa não tem como medir o amor de Deus. Só para você entender aqui, Ele entregou o Filho dele. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. Quantos aqui tem mais de um filho? Muito bem. Escolha um piorzinho dos seus filhos aí. O que você não ama tanto. Escolha um assim, fala assim, eu vou. Esse aí você pode sacrificar, pastor. Esse está meio rebelde. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando fala o mundo aqui, não é mundo, sistema, não. Deus amou você e eu. Que Ele deu o Filho dele. Ele entregou o Filho dele. Olha que amor. Tem como mensurar um amor desse? Me dá um filho seu para a gente fazer um sacrifício aqui agora. Vai buscar lá na salinha. Não tem jeito, tem? Tem como escolher, Márcio? Vamos escolher um assim, que está mais rebeldinho, vamos lá. Não tem, meu irmão. Agora, Deus, Ele amou o mundo. Ele entregou o único Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos amou de tal maneira. Será que dá para medir ou mensurar o amor de Deus? Você consegue medir o amor de Deus? Nós poderíamos basear o amor de Deus na expressão de amor mais sincera nessa terra, que é de uma mãe para com um filho. A mãe é capaz de morrer no lugar do filho, sim ou não? Uma mãe é capaz de entrar na frente de um pitbull enfurecido para salvar o filho, sim ou não? A mãe é capaz de entrar numa casa pegando fogo para salvar o filho, sim ou não? Nós poderíamos mensurar, basear o amor de Deus por um amor de mãe pelo filho, que talvez seja a maior demonstração de amor aqui na terra. Mas mesmo assim, olha o que a Bíblia diz em Mateus 7, versículo 11. Olha o que o texto diz. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha aqui, nós que somos maus, cuidamos dos nossos filhos, sim ou não?
Se tiver só uma refeição na sua casa e tiver você e seu filho, quem é que come? Aí Deus vem e diz assim, Jesus vem e diz assim, vocês, sendo mal, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Olha aqui, eu não sei se tem alguém entendendo. Eu estou falando sobre o ano do favor de Deus. Eu estou dizendo sobre o amor desse Deus que vai nos favorecer em tudo. Se tiver uma blusa na sua casa, se tiver muito frio, tiver só uma blusa, você envolve o seu filho. Sim ou não? Porque você favorece quem? O seu filho. Agora, Deus diz assim, vocês sendo mal sabem fazer essas coisas? Imagina eu. Se você pensou, não, eu vou me agasalhar. Mostrando que Jesus tem razão, vocês são maus. Né, Eberson? Eu leio os seus pensamentos. Estou brincando. Ixi, o bruxo, o pastor virou bruxo. Deus me livre. Já pensou? Ler pensamento? Todo mundo pensando. Você consegue imaginar a cabeça de Deus? Quantas pessoas tem no mundo? Quanto? Agora imagina Deus ouvindo todo mundo ao mesmo tempo, sabendo o que os outros estão pensando. Lembra do filme chamado Todo Poderoso? Que bagunça que ele faz. Então eu não tenho, eu leio expressões. Estou formado em ler expressões corporais. Deus vai te pegar até o final, Emerson. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ei, queridos, Deus sabe muito mais sobre o amor do que nós. Ninguém ganha de Deus no quesito amar. Ninguém. Agora, há uma diferença entre saber que Deus nos ama e viver esse amor, e sentir esse amor, e sentir-se amado por Ele. Há uma diferença. Saber que Deus nos ama, mãe Eliette, é nítido, é fácil, é só ler a Bíblia. Agora, envolver-se nesse amor, para viver esse favor, é extraordinário. E é o que nós vamos viver esse ano. Diga amém. Se Deus nos ama, Ele nos favorece. Nós somos filhos dEle. Ele sabe muito bem nos amar. E Deus, Ele não se limita apenas em nos favorecer, Ele vai além. O favor de Deus está sobre nós. Agora, Ele vai muito além. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Olha o que o texto diz. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Se graça já é o bastante, a Bíblia diz que é graça sobre graça. Favor sobre favor. Favor sobre favor. Se você já está agraciado, agora a Bíblia diz que é graça sobre graça. Hoje tem graça, amanhã tem graça, depois da manhã tem graça, semana que vem tem favor, mês que vem tem favor. O ano todo nós viveremos o favor de Deus. Ei, faça alguma coisa. Sabe o que é favor sobre favor? É um Deus inesgotável. Deus é fonte inesgotável. É cura que você precisa? Cura sobre cura. É provisão que você precisa? Provisão sobre provisão. Ele é inesgotável. Ele é o nosso Abba, a fonte que não seca. É por isso que nós estamos declarando que esse ano será o ano do favor de Deus. Alguém aqui acha que Deus poderia negar alguma coisa para você? Depois que você ouviu que Ele entregou o Filho dele. Você acha que... Tem um texto na Bíblia, querida, que eu gosto de ler a Bíblia. Eu falei aqui de manhã que eu leio a Bíblia e às vezes eu choro. Eu leio a Bíblia, às vezes eu dou risada. E eu leio a Bíblia, às vezes eu fico de boca aberta, dizendo assim, uau, meu Deus, eu já li tanto isso aqui, mas parece que esse negócio saltou para mim. Olha Romanos 8, versículo 32, olha o que o texto diz. Olha aqui, é para você entender que Deus te ama, viu? Ei, Deus te ama, tá? Só para você entender. Olha o que ele diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele algumas coisas? Ah, não é algumas coisas não? Aquele que não poupou o seu próprio filho.
mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Se Deus deu algo de mais precioso para ele, que era o filho, por que você acha que ele vai negar alguma coisa para você? Ele não poupou o seu próprio filho. Quer prova maior que essa? Eu pedi, me dê um filho seu. Ninguém quer dar, mas Deus entregou o filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele entregou por todos nós. Mas o versículo termina com uma pergunta: como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho, Jesus Cristo, ele o entregou na cruz por nós, será que teria algo impossível para Deus nos fazer? É a pergunta que eu faço para você. Será que teria algo impossível de Deus fazer por nós? Ei, queridos, como não nos dará com ele todas as coisas? Olha para mim, você acha que Deus vai negar uma bênção para você? Se ele já provou que te ama, e ele já fez, na verdade Deus já fez tudo que nós precisamos. Nós temos que desfrutar daquilo que ele fez. Deus nos ama, isso é fantástico. Quem está me entendendo nessa noite? Eu gosto dessa igreja porque essa igreja é extremamente inteligente. E até mesmo no silêncio. O silêncio é um sinal que a mente está trabalhando, pensando sobre. Eu gosto disso. Ah, pastor, mas eu queria que Deus fizesse assim, sabe? Eu queria ver Deus fazendo isso e aquilo. E presta atenção no que eu vou dizer aqui. A gente não pode desprezar o que Deus já fez. Não despreze. Paulo vai dizer, não leve em vão aquilo que Deus já fez. Não despreze o que Jesus já fez. Deus já fez. Ele deu o seu filho por nós. E tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É direito nosso. Então nós temos que desfrutar disso. Porque para nós foi de graça, mas para Deus custou um alto preço. Vou perguntar novamente, você teria coragem de entregar seu filho para morrer por nós hoje aqui? Ninguém. Deus teve. Deus entregou. Então não despreze, não trate com desprezo aquilo que Deus conquistou na cruz, através de Jesus Cristo. Um alto preço foi pago. Então não despreze perdão, não despreze salvação, não despreze saúde, não despreze provisão. Porque Ele já conquistou para nós. Sabe como é que nós desprezamos, meu irmão? Quando não desfrutamos daquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário para nós. Olha para mim, está disponível, mas eu não quero. Está disponível, mas eu não quero usar. Sabe o que é isso? Desprezo. Não despreze. Olhe para o seu irmão e diga para ele, não despreze aquilo que Jesus já fez por você. Então há uma unção que está sobre nós. E uma proclamação que quebra todo jugo. Nós vamos viver nessa dimensão. Tem alguém comigo nessa noite? Nós estamos debaixo de uma declaração onde nós viveremos os melhores dias das nossas vidas. E eu vou dizer novamente para você entender. Nós estamos debaixo de uma declaração onde nós vamos viver os melhores dias da nossa vida esse ano. Eu estou declarando isso aqui, nós vamos crescer em um ano, nós vamos crescer em um ano que nós não crescemos em 7. Nós vamos avançar em todas as áreas. Nós estaremos debaixo dessa unção que nos livra de toda doença. Nós estaremos vivendo a Shalom de Deus. Nada quebrando, nada faltando e nada fora do lugar. Essa é a Shalom de Deus. Nós vamos viver nessa dimensão. Quando alguém disser para você assim, Shalom, Shalom, querido, ele está dizendo, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É essa dimensão que nós vamos viver. É nessa dimensão que nós vamos viver o ano 2025. Se você recebe isso, faça barulho aí. Há uma declaração profética sobre nós. Jesus disse, Lucas capítulo 4, versículo 18, que nós lemos, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, aos cativos, aos enfermos e aos oprimidos. Uma boa notícia ao preso. Qual é a boa notícia ao preso? Você está livre. Qual é a boa notícia ao pobre?
você não tem mais escassez, a escassez acabou. Qual é a boa notícia ao enfermo? Você está curado. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para levar boas novas. E eu estou aqui para declarar o tempo do favor de Deus sobre a sua vida. Eu estou aqui para declarar o tempo do favor de Deus sobre a pedra viva. Eu estou aqui para declarar sobre essa igreja um tempo favorável do Senhor, um tempo de boas notícias. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para trazer boas notícias. Muito bem, agora eu vou pregar. Dito isso, fazendo você entender que Jesus te ama muito, Deus te ama muito. Agora eu vou trazer para nós aquilo que Jesus quis dizer quando Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para trazer uma boa notícia. E a primeira declaração que nós vamos fazer, nós vamos viver debaixo de declaração esse ano, amém? Vai sair declaração desse altar aqui, meu irmão, que vai mudar a nossa vida. Eu vou dizer novamente para você entender. Esse amém seu foi tão esquisito. Desse altar vai sair declarações proféticas que podem mudar e transformar a sua vida. Muito bem. E a primeira declaração que eu quero fazer é que existe uma unção e uma declaração para prosperidade no ano do favor de Deus. Ele disse: eu estou trazendo uma boa notícia aos pobres. Não haverá escassez sobre a sua casa. Eu estou liberando palavras proféticas. Quantos estão prontos para receber essas declarações? A pobreza, a miséria, a escassez, a ruína serão totalmente expulsas do nosso meio. Não haverá ninguém com necessidade de alguma coisa, porque o Deus que nós servimos vai suprir. O favor de Deus virá sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças, e nós seremos totalmente supridos por tudo aquilo que Deus tem para nós. Você recebe essa palavra? Seremos altamente favorecidos por Deus em 2025, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ele assim: não dorme não. O favor de Deus está sobre você. A Bíblia me dá respaldo para crer nisso. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas eu não sou muito da teologia da prosperidade. Eu também não sou. Porque criaram um monte de confusão. Mas eu acredito num Deus que prospera. Eu acredito num Deus que leva a gente a viver algo extraordinário. E a Bíblia nos dá respaldo para isso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha o que Paulo diz. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Você entendeu o que você leu? Olha só, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor, o favor do nosso Senhor. Graça é favor imerecido. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus veio, viveu a nossa vida para que nós vivêssemos a vida dele. O sacrifício vicário é tomar o lugar de alguém, é trocar com alguém. Ele tomou a nossa cruz, morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos do homem se tornassem filhos de Deus. Quem está comigo? Quem está comigo diz amém. Olha só, nós estamos debaixo dessa palavra. Há uma unção, uma declaração para prosperarmos debaixo do favor de Deus, em Cristo Jesus. Não tem como tirar, deslinkar prosperidade de Cristo Jesus. É através de Cristo. Tem alguém recebendo isso aqui? Agora vai para o capítulo 9, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu recebo essa palavra. Agora, qual é o propósito de ser enriquecido de todas as formas? Serem generosos em qualquer ocasião. Será que Deus está olhando para o seu coração e Ele pode te abençoar porque Ele sabe que você é generoso? Tem gente que é tão mesquinho, diz: é meu, é meu, é meu. Não tem espaço nem para receber mais, porque é dele, ele se fecha. Agora, se Deus olhar para cá, para essa igreja hoje, será que Ele vai encontrar algum coração generoso para que Ele possa abençoar, para que Ele possa trazer prosperidade?
Tem algum coração generoso aqui? Levanta a sua mão e diga: eu sou. Pode me abençoar, Senhor. Olha que declaração maravilhosa. Toma posse aí, meu irmão. Boas novas aos pobres. Prosperidade. Prosperidade. Você vai ter o suficiente para abençoar a vida de pessoas. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O Senhor vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas mãos, o poder de fazer negócios, para que você seja abençoado, próspero, para que Deus possa usar a sua vida para abençoar a vida de pessoas. Se você recebe, se expressa, faça barulho santo, faça alguma coisa em nome de Jesus. Boas novas aos pobres. Você é próspero. Não há mais escassez. Você está preparado? 2025 será um ano extraordinário. O ano do favor de Deus. Outra declaração que eu vejo no texto é uma unção para libertação. Boas notícias aos presos. Libertação. Nós declaramos que nós vamos viver o ano do favor de Deus. E debaixo de uma unção que vai quebrar todas as algemas espirituais. Nós seremos libertos. Nenhum principado, escute o que eu estou dizendo, nenhum principado, nenhum espírito dominador poderá prender em 2025. Nós seremos resgatados em todas as áreas, em o nome do Senhor Jesus. Áreas que Satanás te prendia, áreas que o diabo prendia você, anulava você, coisas que foram feitas para te parar, serão desbaratados em nome de Jesus. Eu estou agarrado na palavra do Senhor que diz que nós seremos libertos. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas existem muitas verdades. Alguém vai dizer que a verdade é fulano de tal, a verdade é a fulana de tal, mas a Bíblia diz no versículo 36, olha o 36, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, está falando de Jesus, verdadeiramente vocês serão livres. A verdade é Jesus, a verdade que liberta é Jesus. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Há uma palavra profética de libertação. Libertação. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo. Olha o que o texto diz. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir todas as artimanhas de Satanás. Eu estou declarando que virá um tempo de libertação sobre a sua casa, sobre a sua família. 2025 será um ano de muita libertação. Famílias restauradas, casamentos reconstruídos no Senhor, filhos voltando para casa, os filhos que estão abandonando a família vão voltar para a presença do Senhor, voltar para a família, porque há uma palavra profética sobre a sua casa e sobre a sua família. Libertação. Nós não seremos mais oprimidos por Satanás. Aquilo que Deus nos deu, o diabo não vai tocar. 1 João 5,18. Aquilo que é nosso, aquilo que Deus entregou em nossas mãos, Satanás não vai tocar. Se porventura há alguém da sua família que Satanás está bagunçando, esse ano, Satanás vai ter que devolver nas mãos do Senhor. Se porventura há algum casamento aqui sendo destruído por ações malignas, em nome de Jesus, 2025 será o melhor casamento, o ano do seu casamento, em nome de Jesus. Famílias reconstruídas no Senhor. Você crê nisso? Nós estamos debaixo dessa declaração profética. Obras de macumbarias que foram feitas para travar, para amarrar, para impedir, serão quebradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu disse aqui de manhã que eu já subi nesse altar com febre, com dor, cansado, ansioso, triste, estafado, mas eu nunca subi nesse lugar para brincar. E eu estou liberando essa palavra profética, essas palavras, declarações proféticas, coisas que estão travadas, que não desatam, serão impulsionadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Coisas que há muito tempo você está orando e parece que não há resposta. Esse ano de 2025 será o ano do favor de Deus. Nós seremos desatados. Nós vamos avançar, nós vamos crescer nós vamos crescer em um ano o que nós não crescemos em 7. Se prepare para um novo tempo de Deus. Já começamos. Tem um monte de mulher que queria ficar grávida aqui e não ficava, ficou.
Tem 5 irmãs grávidas aqui, fora que você não sabe. Eu disse que tem mais mulheres grávidas aqui e ainda não sabem. Porque eu vi tanta criança correndo nessa igreja. E de vez em quando Deus me mostra umas coisas, eu fico quietinho, só esperando o momento certo de falar. E se não surge o momento certo, eu não falo para ninguém. Tem gente aqui, tem mulher aqui grávida de 2. Nós vamos crescer o que nós não crescemos. Oh, recebe, Rebeca. Nós não brincamos quando nós estamos aqui, apesar de rirmos. Alguém disse para mim assim: o senhor faz muita graça no altar. E eu não gosto disso. Eu falei: está liberado para procurar outro pastor. Porque Deus me fez assim, cheio da graça. Eu não sei pregar diferente. Só sei pregar assim. Deus me fez assim. Mas eu nunca brinquei aqui no altar. Eu nunca brinquei. E eu falo, libero palavras proféticas. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Uma unção de libertação. Demônios que prendem serão expulsos. Nós profetizamos libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Vamos lá, meu tempo está indo embora. Outra declaração. Unção para curar. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer boa notícia. Aos pobres, aos presos, e da vista aos cegos. Recuperação de vista aos cegos. 2025 será o ano que nós seremos atingidos por um favor que nos trará cura. Nós não ficaremos doentes em 2025. Nós não ficaremos cura. Eu profetizo cura. Eu profetizo cura. Profeticamente nós teremos uma saúde física, toda doença sairá do nosso arraial. Toda doença, toda enfermidade vai sair de perto de você. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu não sei se tem alguém que crê e concorda com essa declaração profética, mas se você concorda, meu irmão, faz alguma coisa, reage aí, diga alguma coisa, diga glória a Deus, diga aleluia. Ei, você vai ser liberto. Está vindo cura na nossa direção. Nós viveremos Lucas 10, 19. Olha o que o texto diz. Isso vai ser pleno em nossa vida. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano. Declare isso sobre a vida do seu irmão. Nada vai te causar dano. Fala para ele: eu profetizo saúde plena na sua vida. Diga para ele: você vai viver muito, cheio da presença do Espírito Santo. Dei a vocês autoridade. E nós estamos debaixo dessa autoridade. Estamos debaixo dessa unção, dessa declaração. Marcos no capítulo 16, versículo 18. Vamos ler Bíblia. Quem está lendo a Bíblia aí? Ei, queridos, leia a Bíblia, entra no propósito de ler a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia em 6 meses. Começamos já, dia 2 de janeiro, nós começamos a ler. Hoje nós encerramos o livro de Mateus. Nós vamos ler o Novo Testamento em 30 dias, é isso? Olha que coisa fácil, 30 dias. Tem lá o cronograma certinho, entra no grupo lá da igreja, pega o cronograma, coloca lá no sua... e se organiza, leia a Bíblia. Eu tenho 20 livros para ler em 6 meses, 20 livros. Então eu não estou mais no Instagram, não estou mais nas redes sociais. Se quiser falar comigo através do telefone, o WhatsApp. Eu saí das redes sociais por um tempo, para que eu tenha tempo para poder ler a palavra. Se você chegar no final do dia e você contabilizar o tempo que você passa nas redes sociais, você vai ver o quanto de tempo você perde. Então se organize para você ler. Alguém disse:
visite os livros, mas more na Bíblia. Então eu vou ler esses 20 livros em 6 meses. E quero ler toda a Bíblia em 6 meses. E quando terminar a Bíblia, nós começamos a ler de novo, para ler a Bíblia 2 vezes no ano. Agora, olha o texto. Eu estou baseado na palavra de Deus. Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes, e esses ficarão. Vocês colocarão as mãos sobre os doentes, e eles vão ficar. Nós liberamos palavras proféticas aqui. Você não vai ficar doente. Você não vai ficar doente. A enfermidade não vai chegar até a sua casa em 2025. Nós diremos como salmista no Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido. Agora vai para o versículo 10. Olha o que o texto diz, olha o que o salmista diz. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Agora olha o versículo 11, pega essa palavra aí. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Se você recebe, faz alguma coisa aí, faz barulho. Diga glória a Deus, diga aleluia. Ei, você será tremendamente abençoado pelo Senhor. Nós podemos viver nessa dimensão do céu, aqui nessa terra. A saúde do céu aqui na terra. Pastor, para com meu irmão. Creia na palavra e viva por declaração de fé, declaração profética. Eu disse aqui de manhã que eu tenho algumas coisas. Eu estava vendo o apóstolo Paulo, o Francisco está aí, mais conhecido como Bila. Eu não vou dizer nada porque está gravando, senão depois me compromete. Mas eu queria trazer ele para cá. Depois nós vamos editar isso aí, cortar isso aí, para o apóstolo não ouvir. Mas eu amo o meu apóstolo. As declarações proféticas que o meu apóstolo libera sobre a minha vida, eu pego tudo, meu irmão. Eu absorvo tudo, eu amo, eu gosto de estar perto dele. Ele está pregando, ele está falando. E nós conversamos bastante nessa virada do ano, porque nós tivemos um momento em família. Foi muito bom. E ele fala umas coisas, eu acredito muito no que ele diz, e eu penso um pouco bem parecido com ele. Acho que a gente é filho da mesma mãe e tal. Tem uma coisa assim. Mas ele fala umas coisas, e eu acredito da mesma maneira. Eu também creio que se Jesus não pode nos curar aqui nessa terra, como é que Jesus pode nos levar a ter uma vida eterna? Que Deus é esse que não tem poder para curar você aqui na terra e promete uma vida eterna para você? Não fica meio esquisito? Então eu creio que Jesus pode nos curar. Eu creio que nós podemos viver longe de enfermidade. Se Jesus não pode nos prosperar aqui na terra, por que Ele nos oferece o céu? Então nós podemos viver uma dimensão do céu aqui na terra. Você pode ter saúde divina aqui na terra. Você crê assim também? Então é desse jeito. Deus é um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que prospera aqui nessa terra. Quantos aqui estão preparados para ser curados? Quantos aqui estão preparados para viver uma saúde plena aqui nessa terra? Eu também estou. Eu também estou. Eu sou prova de que Deus faz. Mas vamos lá. Outra declaração que tem aqui no texto. A unção sobre a alma oprimida. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para trazer boa notícia ao pobre, aos presos, aos doentes e também libertação aos oprimidos. Aqui não fala, não é mais uma doença física, é uma doença emocional. A unção do favor de Deus trará cura para a nossa alma em 2025. Nós seremos tremendamente abençoados. Aqueles que se encontram oprimidos e abatidos pelas ansiedades, depressões, angústias, serão alcançados por esse favor. 2025 será um ano de libertação extraordinária. Nós teremos as nossas emoções estabilizadas. Você vai viver em paz. Você vai viver em paz. Eu declaro sobre a sua vida paz. Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim,
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Versículo 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês, sentimentos e pensamentos guardados em Deus. Quem acredita nisso? Quem recebe isso? Uma das maiores causas da ansiedade e depressões são as preocupações com o amanhã, as incertezas, a insegurança quanto ao futuro, sim ou não? Você conversa com alguém ansioso, ele diz assim, qual que é o problema? Ele diz, não sei, mas, sei lá, vai que. Paulo está dizendo sobre manter os nossos olhos naquele em quem nós podemos descansar, em Jesus. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem, peçam, entrem diante de Deus com ações de graça. Ações de graça. Ele diz, não fique parado, faça alguma coisa. Vá na direção daquele que pode te ajudar. A nossa insegurança hoje, a insegurança das pessoas é, e se eu ficar doente? Não é assim? Eu tenho uma família. O que vai ser da minha família? E se eu não conseguir colocar o pão na mesa da minha família? E se acontecer alguma coisa comigo? E se eu não conseguir sustentar a minha família? E se? É sempre um se. É isso que aflige a grande maioria das pessoas da terra. Um espírito que está aí fora afligindo o coração das pessoas. Mas o espírito que está na igreja me faz entender que Deus pode me impedir de ficar doente. Eu quero liberar uma palavra profética aqui, uma ordem profética. Você está proibido de ficar doente. Outra ordem profética. Cuide da sua saúde. Deus pode me impedir de ficar doente, e se eu ficar doente, Ele pode me curar. É isso que o Espírito de Deus faz para mim. O Espírito que está no mundo é o Espírito de insegurança e incerteza, mas esse não é o Espírito que está na igreja. Vamos lá? 1 Coríntios no capítulo 2, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Porém, nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito de insegurança, o espírito de ansiedade, o espírito de depressão, o espírito de angústia. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que procede de quem? Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por seu favor. Quem está comigo? Olha o que o texto diz. Nós não recebemos o espírito do mundo, o espírito de insegurança, mas o espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Deus já nos deu por sua graça o poder de viver uma vida abundante nessa terra. Deus já te deu esse entendimento. Deus está te dando esse entendimento hoje. O poder de viver uma dispensação extraordinária de vida abundante nessa terra. Quem concorda com isso diz amém. Se nós formos ler o versículo 9, os versículos anteriores, parece que Paulo está falando de algo que ainda não está acessível a nós. Olha o versículo 9, olha o texto. Versículo 9. Isso. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum recebeu ou concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não veio o coração do homem. Isso aqui não parece que ele está falando do céu? Nós só vamos descobrir quando nós chegarmos no céu. Porque nenhum olho viu, nem ouvido ouviu. É o céu. Mas vamos para o versículo 10. Aí vem a resolução da coisa. Deus,
Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, não chegou no coração do homem ainda, mas Deus, porém, o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. O Espírito que está sobre essa igreja. O Espírito que vem trazer declarações proféticas. O Espírito que vai fazer o mover acontecer nessa igreja. O Espírito que vai trazer o favor de Deus nessa igreja. Olha, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito, Ele já nos revelou, Ele traz a revelação para nós, do que nós podemos viver. Sabe o que eu entendo aqui? Que o Espírito trouxe a revelação para nós, que o mesmo Deus que pode me dar o céu, Ele também pode me abençoar aqui na terra. Ele me revelou. Sabe o que eu entendo mais aqui, querido? Que apenas uma vida aqui na terra não é o bastante para você viver toda a plenitude de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele faz o homem para viver nele. Aí o pecado entra e bagunça tudo. Aí Deus disse, ok, então agora tem um probleminha. Mas vamos lá. Se 90, 100, 120 anos não é suficiente para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, aí Ele criou a eternidade. Eu acho que eu não me fiz entender. Vou tentar melhorar. Deus, Ele não nos deu uma vida terrena para sofrer aqui nessa vida e depois Ele nos levar para desfrutar do céu. Eu vou fazer você sofrer para você valorizar o céu. Não. Ele nos deu uma vida plena aqui na terra, através de Jesus Cristo, mas essa vida é pouca demais para tudo que Ele tem para nós. Aí o que Ele fez? Ele resolveu nos dar a eternidade para nós desfrutarmos de tudo o que Ele tem para nós. Então Ele já tem vida plena para nós aqui nessa terra. E quando nós passarmos para a eternidade, nós vamos continuar vivendo essa dispensação. Pastor, por que eu não estou vivendo? Porque você não está debaixo dessa declaração. E você não entendeu esse processo ainda. Saber que Deus te ama é muito bom, mas viver nessa dimensão de amor é extraordinário. Os discípulos de Jesus tinham um que dizia assim, Pedro dizia assim, eu te amo, Senhor, eu vou com o Senhor até o final. Se vir alguém contra o Senhor, eu vou arrancar da espada, eu vou cortar a orelha. Comigo é assim. Eu estou tentando provar para Deus que ele amava Deus, Jesus. O que João fazia? Encostava a cabeça no peito de Jesus e dizia assim, eu sou amado por ele. Tanto que ao escrever o livro dele, ele intitulou assim, o discípulo amado do Senhor. Não foi Jesus que falou, foi ele que falou dele mesmo. Ele se sentia amado. Enquanto tem gente tentando provar para Deus que Ele é bonzinho, Deus está dizendo, eu sei que você não presta, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Então o que nós devemos fazer é entrar nessa dimensão, entender que Deus já nos ama e desfrutarmos desse amor. Há a possibilidade de vivermos uma vida plena aqui nessa terra. Deixa eu ver se alguém me entendeu. Nós não vamos para o céu para descobrir o que Deus tem para nós. Nós podemos viver o céu aqui na terra. E eu estou declarando que esse ano de 2025 será um pedacinho do céu aqui na terra, na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Isso é graça, isso é favor de Deus. É graça sobre graça. Não é só no céu que nós vamos desfrutar do favor de Deus, nós podemos desfrutar agora. Graça sobre graça. Diga para o irmão que está ao seu lado. O céu já começou. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você já tem a vida eterna. Porque o dia que você fechar os seus olhos pela última vez aqui nessa terra, você vai abrir os seus olhos na eternidade. Esse negócio de que Deus te fez para sofrer, quanto mais pobre, mais perto de Deus, é uma mentira, uma balela que nem aqueles que pregam isso vivem isso. Deus tem vida plena para você. Pastor, o que o senhor está falando é heresia, né? Não. Blasfêmia, como diz o fundo, vou rasgar minhas vestes. Quer que eu te provo? João no capítulo 10, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Olha o verbo. O ladrão vem para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim, olha o verbo. Olha quem está falando isso aqui é Jesus.
Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Jesus já veio. E se ele disse que nós tínhamos condições de viver uma vida plena aqui nessa terra, nós temos. Jesus, ele não disse que iria para o céu para nós vivermos uma vida plena. Ele disse, eu vim. Jesus já veio. Jesus já veio, irmãos. Ele disse, eu vim. Ei, queridos, Jesus já veio. Ele veio para que nós pudéssemos desfrutar agora, já, desfrutarmos agora na terra uma vida plena. O que é isso, pastor? Graça, favor imerecido, o ano do favor de Deus. Isso é favor de Deus, graça sobre graça, favor sobre favor. Eu vim. Sabe qual que é o problema dos crentes? É que o crente pensa que Jesus está preocupado apenas com a vida espiritual dele. Não, porque minha vida espiritual, tudo bem. Jesus veio te salvar, mas ele trouxe, a salvação é um pacote completo. Perdão, salvação, restituição, regeneração, prosperidade. Ele tomou sobre si, não é isso que o profeta diz? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Então nós podemos viver livres de doenças. E se elas aparecerem, nós temos autoridade para sermos curados. E se não curar, pastor? Se não curar, nós vamos para o céu. Nós saímos dessa dimensão e vamos para o céu. E a Bíblia diz, a Bíblia é fantástica, diz que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais nada disso. Então, eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar agora. Para Deus, você vivo ou morto, você está desfrutando da plenitude, se você entender. Nós choramos, dizendo, o irmão era tão uma bênção de Deus. Tanta gente ruim, e Deus leva logo o irmão que era gente boa. Mas para Deus, ele diz, eu já estava desfrutando da minha plenitude aqui na terra, e agora ele vai continuar desfrutando lá na eternidade comigo. Então não tenha medo de morrer. E se morrer, eternidade com Deus. Ó, quer morrer? Não. Mas se morrer, eternidade. É isso aí. Deus não está preocupado apenas com a sua vida espiritual. Mateus, o capítulo 16 de Mateus, vai falar sobre as preocupações da vida, e lá vai mostrar Jesus dizendo que Deus se importa com tudo isso. Deus está preocupado com as coisas da sua vida também. Ali é o texto de preocupações da vida, coisas que nos deixam ansiosos. Eu falei que as preocupações da vida nos deixam ansiosos, oprimidos, nos deixam deprimidos. Sim ou não? Essas são as coisas da vida. E lá vai mostrar. Aí quando chega no capítulo 6, versículo 30, olha o que a Bíblia diz. Mateus 6,30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha aqui, se Deus veste, porque se você for ler aqui, você vai ver que as preocupações, o que nós vamos vestir? Agora, o texto, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ou seja, Deus se preocupa até com as suas roupas. Eu brinquei aqui de manhã que a pastora Fátima fez um propósito de 6 meses sem comprar nada para ela. Ela dava presente para um, dava presente para outro. Isso gerou uma economia, tô brincando. Mas ela fez um propósito. E eu nunca vi ela ganhar tanta roupa como ela ganhou nesses 6 meses. Nós tivemos Amém. Nós tivemos no final do ano um monte de casamento. Fizemos um monte de casamento. Tem uns meninos aqui que casaram no final do ano. Ela não repetiu nenhum vestido. E você sabe o que é repetir uma roupa para uma mulher, né? Ela abre o guarda-roupa, ela está cheio, está caindo para fora. Ela diz, não tem nenhuma roupa para usar. Aí cai na besteira e pergunta para o marido, qual que você vai usar? Qual? Aquela calça e aquela camisa, aquela calça e aquela camisa, aquela calça e aquela camisa. Não tem.
Mas olha aqui, mulheres, isso aqui diz muito a respeito de vocês. Deus se preocupa até com as suas roupas. Não existe um estilista melhor do que Deus. Deus é maravilhoso, pastor Denise. Ele quer ver você tendo o que vestir. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus quer ver você com fartura. Levítico no capítulo 26, versículo 10, recebe essa palavra em nome de Jesus. É Bíblia, tá? Olha o que diz. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Deus se preocupa. 2025 é o ano de novas colheitas. É o ano de você trocar o seu guarda-roupa. Você vai abençoar pessoas, porque o ano do favor de Deus chegou. Os maridos chegam a tremer agora. É Deus. Vocês vão estar comendo da colheita anterior, mas vocês vão ter que se livrar delas, porque já chegou o tempo de colher novamente. Eu quero liberar uma palavra profética. Tem gente aqui que está sobrando um mês no seu salário, mas vai sobrar salário no seu mês, em nome de Jesus. Tem gente que chega no final do mês dizendo, meu Deus do céu, já estou no limite do cartão. Ei, essa questão vai mudar. O favor de Deus está vindo na sua direção. Primeira coisa que Deus vai fazer, vai te dar um poder de administração extraordinário. Para você lidar com tudo isso. Você acredita nessa declaração profética? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, está vindo uma colheita nova aí para você. Olha para ele assim, não tenha medo de abençoar os outros não. Porque vai ser tanta colheita que você não vai ter onde guardar. Fala, meu irmão, libera essa palavra profética em nome de Jesus. Recebe. Pula na frente do outro irmão, que o irmão está recebendo também, senta na frente dele e fala, eu vou receber por você. Aí começa uma guerra santa aí entre os irmãos. Não, é meu, pá, cotovelo no olho. Ameaças gospel. Se você entrar na minha frente de novo, vou te mandar para o céu. Recebe a palavra. Olha o versículo 31. Olha a revelação aqui. Mateus 6, 31. Quem está comigo diz amém. Misericórdia, eu tenho 5 minutos. Portanto, olha lá, nós estamos falando sobre as preocupações da vida. Deus se importa com as coisas que te preocupam. Portanto, não se preocupe dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Olha o versículo 32. Aí vem a revelação para vocês. Pois os gentios é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Não se preocupe dizendo o que comeremos, o beberemos, ou vestiremos. Pois os gentios é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês... Olha, os gentios correm atrás dessas coisas. Os gentios vivem ansiosos. O que é gentio? Aqueles que não têm o Senhor como seu Deus. Eles correm atrás das coisas. Ativismo, ansiedade, querendo ter. Mas o resumo do versículo diz, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam dela. Os filhos, os gentios correm atrás das coisas. Os gentios vivem ansiosos, mas os filhos são providos pelo Pai. Porque o Pai sabe do que os filhos precisam, Marquinhos. Nem conheci você, a moreninha da praia. Os filhos sabem, o Pai sabe o que os filhos precisam. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus sabe o que você precisa. Fala para ele, desfrute do favor de Deus. Olha aqui para mim, você não sabe do que você precisa. Você não sabe. Nós achamos que sabemos, mas não sabemos. Nós somos pequenos demais, irmãos. Os nossos planos são pequenos. Os nossos projetos são pequenos. Nossos sonhos são pequenos. Nós queremos uma coisa, mas o Pai sabe do que nós precisamos. E há uma grande diferença entre querer
e precisar. Tem muita gente ansiosa porque querem, mas não precisam. A Bíblia diz que o Pai sabe do que nós precisamos. Então diga novamente para o seu irmão assim, diga, Deus sabe o que você precisa. Diga para ele, o favor de Deus está sobre você. Diga para ele, 2025 será diferente. Você tem que parar de orar dizendo, eu preciso, Pai, eu quero. Você tem que orar dizendo, eu preciso, Pai. Eu preciso daquilo que o Senhor sabe que eu preciso. Então me dá só aquilo que eu preciso. Porque tem gente se embananando com muitas coisas. Tem gente ansioso porque está correndo atrás das coisas. Deus sabe o que você precisa. E eu concluo dizendo, Cristo veio para nos redimir da maldição do pecado. Então não despreze o sofrimento, o sacrifício que Ele fez para nos favorecer. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. E toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Toda maldição. Nós vamos desfrutar do ano do favor de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13. Eu já estou partindo para o encerramento. Olha o que a Bíblia diz. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Versículo 14 diz, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Cristo nos redimiu. Então, quando Cristo nos favoreceu, Ele escancarou sobre nós algo que na maioria das vezes não é compreendido, o seu favor. Ele derramou sobre nós o seu favor. E nós precisamos entender o favor de Deus. Nós somos abençoados pelo favor de Deus e o favor dos homens. Provérbios 3, versículo 4, fala do favor de Deus e dos homens. Olha o texto. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Ei, e quando eu falo de favor, não estou falando de habilidade. Eu não estou falando de sabedoria humana. Eu estou falando do improvável. Favor é improvável. Sabe, é ser o último que passou no concurso, mas ser chamado primeiro. Mas pastor, isso não tem lógica. É favor. É onde não tem esperança, não há possibilidade. É a boa notícia contra a falta de possibilidade. Vai chegar sobre a sua casa. Vai chegar sobre a sua vida. Alguém vai dizer assim, mas não tem mais jeito. De repente as coisas vão mudar e você vai dizer, alguém vai dizer assim, mas como isso aconteceu? Você vai dizer, é o favor de Deus sobre a minha vida. Aquilo que você tem condições, a sua habilidade, a sua sabedoria, não precisa de favor. Porque você merece, porque você fez por merecer. Isso não é favor. Favor é quando você não tem condições, não há possibilidade, mas acontece, porque alguém te favoreceu. Sabe quando você conhece alguém, você está numa fila, alguém passa e diz assim, eu preciso falar com você, me acompanha. Aí você chega assim, o que foi? Não, você lembra de mim? Não, não lembro. Eu lembro de você, você morou do lado da minha casa assim, assim, e começa a contar uma história e diz assim, por isso eu tirei da fila. Vou te atender na frente dos outros. Você vai dizer, mas eu nem merecia. Pois é, esse é um favor. Você está entendendo a dimensão que nós vamos viver? Nós vamos viver isso esse ano. E nós vamos viver contra tudo, meu irmão, porque o mundo, a visão global é que o mundo está em crise. Mas nós estamos em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, há favor, não condenação. É graça sobre graça, favor sobre favor. Nós vamos crescer em todas as áreas. Você vai crescer em todas as áreas, porque Deus decidiu nos abençoar em 2025. O ano 2024 foi o ano do crescimento. E crescer dói. E como nós sofremos? Como nós sofremos? Teve alguns que escaparam pelo fio de uma navalha. Mas nós chegamos em 2025. E 2025 é o ano do favor de Deus.
Quem crê nisso? Você consegue fazer um barulho santo aí onde você está? Escute o que eu vou dizer. Por que eu falo para você? Recebe, faça barulho. Por quê? Porque a gente precisa entender se a gente está recebendo mesmo a palavra. A gente precisa expressar quando nós recebemos. Porque a forma como nós recebemos a mensagem e o mensageiro, né, Bila? A forma como nós recebemos a mensagem e o mensageiro vai definir as consequências sobre nós. Quando Jesus ele envia os apóstolos dele, os discípulos dele, ele envia de 2 em 2, ele dá uma palavra para eles. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 8, olha esse texto aqui, irmãos, para você entender por que o pastor fica, aplauda, dá um glória a Deus, dá um grito aí. Por que o pastor fala isso? Porque a gente tem que se mover na direção da palavra profética. Vocês viram alguns irmãos colocando dinheiro aqui em cima, envelope com dinheiro? Eu vi isso primeiro na Bolívia e depois vi nos Estados Unidos, ou ao contrário, não sei. Eu fui pregar, tá aqui o Lucas e a Josi. A Josi está grávida de duas crianças, né, Josi? Já perdeu alguns, agora Deus perdeu um, né? Perdeu 2, agora Deus deu a recompensa. O ano do favor de Deus, já veio 2. E o Lucas está ali, ele foi meu intérprete lá na Bolívia. Eu fui pregar lá e nós começávamos a pregar e o povo começava a vir quando recebia a palavra. Para selar a palavra, eles traziam dinheiro e colocavam no altar. E eu fiquei meio assim, comecei a pregar e o povo começou a trazer, e eu disse... E aí terminou o culto, eu fui falar com o pastor, ele disse assim, eu sei que você quer perguntar. Eu falei, eu quero mesmo. O que é isso? Ele falou, quando o povo começa a receber a palavra, e eles querem selar a palavra, eles levam dinheiro no altar. E eu vi um irmão que foi umas 3 vezes selar a palavra. Eu vi isso nos Estados Unidos também, as pessoas fazem. Eles não precisam do momento de oferta para ofertar. Eles fazem isso quando eles estão recebendo a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maneira como você recebe a palavra, a mensagem, o mensageiro, diz muito a respeito da sua vida. Eu falei aqui de Lucas 10, versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, Jesus estava dizendo para os discípulos dele, para os apóstolos. Quando vocês entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Isso é honra. Vocês vão ser honrados. Vocês vão oferecer para vocês alimento. Vão honrar vocês. Eles comam o que vocês receberem. Aí o versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus estava falando de honra. Porque a honra, ela atrai o favor e o favor atrai a cura. Se vocês forem honrados, forem recebidos, leve a mensagem. Se vocês forem honrados, curem os enfermos. A honra atrai o favor e o favor atrai a cura. Por que o pastor fica assim? Recebe aí, meu irmão. Recebe essa palavra, instigando você a acreditar e você receber essa palavra, honrando a palavra. Honrando a palavra. Porque a forma como você recebe a mensagem e o mensageiro vai definir as consequências sobre você. Agora, se honrar atrai favor e favor leva a cura, cure os enfermos que estiver na casa, o contrário também há uma mensagem, há uma consequência. Mas eu não quero ler em Lucas, eu vou ler em Mateus, o capítulo 10, o versículo 14. Olha o que o texto diz, se as pessoas que não recebem e não honram. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacuda a poeira dos pés. Versículo 15. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Se a honra ao receber a mensagem e ao mensageiro traz cura, libertação, prosperidade, a desonra, a mensagem revelada, a mensagem pregada, também vai trazer consequências ruins. A mensagem é pregada de forma que todos ouçam. A reação à mensagem aí é individual. O que você vai fazer com a mensagem que foi pregada hoje diz respeito à sua vida.
Todos nós temos 2 ouvidos, nós ouvimos. Alguns vão pegar essa mensagem, descer para o coração e dizer: eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra, eu vou viver essa palavra, eu quero honrar essa palavra com a minha fé. E vão viver um ano extraordinário. Mas aqueles que ouvirem dizer assim: é só conversa de um homem para me ludibriar. Infelizmente, a consequência para você será diferente. Mas a palavra profética é: nós vamos viver debaixo do favor de Deus nesse ano. Nós vamos viver um ano extraordinário. Aliás, feliz ano novo, feliz ano do favor de Deus sobre a sua vida. Esse é o primeiro culto do ano de 2025, aqui na igreja. Você está começando o ano com uma palavra extraordinária, para você pautar os seus passos daqui para frente. Nós vamos viver o ano do favor de Deus. Nós vamos viver numa dimensão extraordinária. Você vai receber respostas de orações que há muito tempo você fez. Você vai receber respostas de sementes que você plantou há muito tempo, que você nem se lembra mais. Pastor, mas isso não é favor. É também. Mas tem coisas que você não vai pedir e virá sobre a sua vida. Tem coisas que você nem vai imaginar e o Senhor vai te dar, porque é o ano favorável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer uma boa notícia. A boa notícia que eu trago é que o seu ano será um ano extraordinário. 2025 será o melhor ano da sua vida.